Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Um dos textos mais interessantes que temos para tratar a respeito do assunto casamento é o que escreveu o apóstolo Pedro na sua carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7, quando o apóstolo nos diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coherdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então nós temos duas questões muito interessantes aqui para ser destacadas quando nós pensamos sobre casamento cristão, sobre o projeto de Deus para um casamento. Ontem nós vimos que o casamento é tão importante que o homem estava dispensado na comunidade judaica até mesmo da guerra para estar em casa e fazer a sua esposa feliz no primeiro ano, mostrando que quando nós casamos em Cristo e temos propósito, precisamos de um tempo para alinhar a nossa vida, porque todo casamento é feito de junção de duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, culturas diferentes, históricos familiares diferentes. E essas coisas precisam ser alinhadas debaixo da vontade de Deus. Por isso nós precisamos gastar um tempo mesmo no casamento para conhecer melhor um ao outro, para conviver, para aprender como é que nós encontramos o caminho para o coração um do outro, para aprender como é que nós podemos fazer um ao outro felizes, sobretudo o homem aprender a fazer feliz a mulher que ele escolheu para desfrutar a vida e a vontade do Senhor. Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro faz coro com o apóstolo Paulo quando ele diz que as mulheres devem ser sujeitas a seus maridos, devem submeter-se a seus maridos, a fim de que, até mesmo se alguns deles não obedecem à palavra por alguma razão, e aqui nesse capítulo especificamente Pedro não está falando sobre homens não cristãos, mas está falando sobre homens que, sendo cristãos por alguma razão, não estão obedecendo à palavra. Pedro nos orienta que o que vai trazer o seu marido de volta para a presença de Deus não é o seu muito falar. Aliás, ele dá uma direção muito clara e muito específica de que não é pelo muito falar que a mulher vai conquistar o seu marido ou trazê-lo de volta à presença de Deus, mas isso acontecerá quando ela, com o seu silêncio, com a sua maneira honesta e respeitosa de tratá-lo, levando honra ao seu marido, vai ganhá-lo pelos seus procedimentos sem palavras. A quem a mulher deve dirigir todas as suas palavras? E essa talvez seja uma das grandes lições das Escrituras, porque é uma tendência das mulheres falar muito, né, quando os homens não conseguem desempenhar o seu papel, sobretudo porque quando um homem não desempenha seu papel, isso desestabiliza a mulher e a força, de uma certa forma, a assumir o papel de conduzir a família, o que lhe agride no seu interior e a coloca numa posição de estresse. E algumas vezes as mulheres acabam brigando com os maridos porque são forçadas a se colocarem nessa posição que para elas não é confortável e nem é natural, segundo as Escrituras, mas é um caminho que deve ser trilhado pelos homens. Então, todas as vezes que um dos dois não está cumprindo o seu papel dentro do casamento, gera um desequilíbrio, gera um estresse e força um a entrar no papel do outro, o que causa bastante instabilidade no casamento. Quando isso acontece, a tendência natural da mulher é agir falando muito, é agir reprimindo e repreendendo muito. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que estas palavras devem ser direcionadas àquele que é o dono do marido, Deus.
Se você tiver que falar muito, fale com Deus a respeito dos problemas do seu marido. E Deus, que ama você e que toca a vida do seu marido, vai agir na vida dele. Mas Pedro diz que se ganha o marido pela maneira com que você age, dando honra a ele e não o desonrando e não o desrespeitando e nem falando coisas que possam ser agressivas. Aliás, o apóstolo Pedro diz que a beleza das mulheres não esteja nos seus enfeites exteriores, mas no seu interior, demonstrando um espírito dócil e tranquilo, que é o que Deus de fato observa, que é o que Deus de fato recebe das mulheres. Quanto aos homens, há um mandamento muito forte de amar as suas esposas, mas aqui, particularmente, Pedro está dizendo que nós devemos ser sábios no convívio com as mulheres e tratá-las com honra. As mulheres também devem ser honradas, portanto, não é nenhum demérito a mulher honrar o marido, porque é um mandamento das Escrituras que o marido também honre a sua esposa. E a honra para cada pessoa tem um padrão diferente. Há mulheres que gostam de ser honradas com presentes, há mulheres que gostam de ser honradas com gestos, há mulheres que gostam de ser honradas com demonstrações de afeto e demonstrações de carinho. Cada um tem uma linguagem e nós precisamos encontrar o coração de cada um, o caminho para o coração de cada cônjuge, de cada marido, de cada esposa, para saber como é que nós conseguimos honrá-lo diante de Deus e diante das outras pessoas. Ainda aqui, o apóstolo Pedro diz que os homens devem tratar as mulheres com honra, entendendo que elas são parte mais frágil do casamento. O que quer dizer automaticamente que boa parte da responsabilidade por um casamento estável recai sobre o homem. O homem, me parece, do ponto de vista bíblico, tem um pouco mais de obrigações e deveres para que um casamento dê certo do que uma mulher. Além disso, o apóstolo diz que as mulheres são co-herdeiras do dom da graça da vida, o que quer dizer que elas vão herdar juntamente com os homens. Co-herdeiro significa isso, herdar juntamente com. O que quer dizer que as mulheres são tão chamadas por Deus quanto nós, são tão vocacionadas por Deus quanto nós, são tão herdeiras do dom da graça de Deus quanto nós, e que não há diante de Deus diferença entre homem e mulher no que diz respeito a chamado. As funções são diferentes, mas o chamado não. Portanto, não existe nas Escrituras nenhuma indicação ou inclinação de que um homem tenha mais prioridade no falar com Deus ou no ouvir Deus do que uma mulher. E nós devemos considerar isso. Nossas esposas são nossas irmãs em Cristo, que podem ser usadas por Deus, inclusive, para falar conosco. Por isso, quando a Bíblia coloca o homem como cabeça, isso não quer dizer que o homem é a única pessoa dentro da família capaz ou apto a ouvir a voz de Deus. Quer dizer que ele deve aprender diante de Deus a conduzir a sua família ouvindo a voz de Deus, inclusive ouvindo a sua esposa, porque às vezes ela vai ouvir alguma coisa de Deus que o homem não vai. Então nós precisamos discernir com clareza em todos os textos como a Bíblia nos coloca dentro do casamento. Finaliza dizendo, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, o que quer dizer que as orações de um homem podem não ser ouvidas por Deus, dependendo da maneira como ele trata a sua esposa. Isso me parece bastante grave. Orar e não ser ouvido por Deus por causa da maneira como estou tratando a minha esposa é um alerta gigantesco de o quão importante o casamento é para Deus. A família é o grande projeto de Deus a partir do qual todos os outros são desdobrados. Deus anseia por um reino, Deus quer uma igreja forte, Deus está preparando a volta de Jesus Cristo. Todas essas coisas são verdadeiras, são importantes, mas todas elas estão centradas sobre a família, sobre a maneira como o homem conduz a família, sobre como ele trata a sua esposa e como trata os seus filhos, sobre a maneira como a esposa se submete ao projeto de Deus por meio da missão que Deus deu ao seu marido. Eu espero que esse texto, assim como todos os anteriores, tenha trazido um pouco de luz sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu casamento. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com.
Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.